O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos celebrando a apresentação de Jesus no templo e, como diz, fazia parte do costume da época, era decreto. Então Jesus também foi apresentado. A alegria da Virgem Maria e de São José de levar Jesus ao templo e apresentar o seu filho ao Senhor, mas algo de extraordinário aconteceu. Jesus não é qualquer um. Como diz aqui o texto, Jesus é o Messias que Simeão estava esperando, que Israel estava na expectativa, esperando a consolação de todo o povo. E de repente aconteceu aquilo que nem Simeão esperava. Ele pegou nos braços o menino. Ele viu que aquele menino não era qualquer um, que era o próprio Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Ele se encheu de tanta alegria que ele relativizou a sua própria vida. Ele falou: agora eu estou vendo a vida eterna diante dos meus olhos, porque Jesus mais tarde dirá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a vida biológica dele se completou. Ele poderia até deixar este mundo de tão feliz que Simeão estava. É isso que acontece quando se tem um encontro com Jesus. Nós deveríamos nos alegrar, nos rejubilar, porque mais do que Simeão, nós podemos ser íntimo de Jesus Cristo. Simeão, ele tomou Jesus nos braços e na Eucaristia nós recebemos Jesus no nosso corpo, na nossa alma, no nosso coração. Nós podemos ter uma intimidade muito maior. E o lugar privilegiado desse encontro com Jesus é na Eucaristia. Imaginemos o seguinte: Jesus, ele entra no templo, o menino Deus. Ele é maior do que o templo, porque ele é o próprio Deus que está tomando conta de todo esse espaço sagrado. Muito mais acontece quando nós recebemos Jesus na Eucaristia. Ele toma todo o espaço do nosso ser, do nosso coração, e nós nos tornamos templos, habitação, morada de Jesus. Então nós deveríamos, como Simeão também, dizer: conforme, Senhor, a tua palavra, as tuas promessas,
pode deixar teu servo partir em paz. Ou seja, meu coração agora está cheio de vida eterna, que deu sentido até a minha vida biológica. Nós temos que louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida que nós recebemos, nós existimos, e glória a Deus por isso. A vida é um dom de Deus, a vida é maravilhosa, mas ela se torna muito mais bela quando a vida eterna penetra a nossa vida biológica. E a vida eterna vem por Jesus. Então façamos encontros com Jesus. E como nós podemos fazer isso? Todos os dias. Quando nós rezamos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, os nossos problemas, o nosso louvor, a nossa adoração, quando nós meditamos a sua palavra, quando nós visitamos Jesus no Santíssimo Sacramento, numa capela, numa igreja, até mesmo quando nós visitamos uma pessoa necessitada, Jesus está escondido nela. E na medida que nós vamos fazendo esses encontros com Jesus, nós vamos nos enchendo da vida eterna. E Jesus, ele não vai se limitar somente ao povo de Israel, como diz aqui a profecia de Simeão. Pelo contrário, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações. Ou seja, Jesus é a luz de todas as nações, de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas. E Ele quer continuar a brilhar essa luz pelo nosso testemunho. Quando nós recebemos a luz, que é o fogo do Espírito Santo, que ilumina o nosso coração, que aquece a nossa alma, nós vamos propagando este fogo do Espírito. A TV Século XXI tem essa missão de propagar o fogo. O Padre Eduardo, o fundador da TV Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, como um missionário, veio no Brasil e trouxe a experiência da renovação carismática, essa experiência de Pentecostes, que é a propagação da luz, do fogo do Espírito Santo. E assim, pouco a pouco, as pessoas foram sendo transformadas, iluminadas pelo Espírito Santo. Porque Jesus, que é luz, deve ser anunciado, propagado. Isso só acontece pelo impulso do Espírito Santo. E todos nós batizados somos chamados a isso. Mas primeira coisa, façamos um encontro com Ele, recebendo na Eucaristia, nas Santas Escrituras, na nossa oração pessoal, na meditação do Santo Rosário. Aí sim, depois nós podemos dar aos outros que necessitam da luz, essa luz que é o próprio Jesus. Por isso que sejamos desejosos como Simeão, porque aqui o segredo é claro. Ele desejava ver Jesus. E que em cada missa, em cada momento, nós possamos desejar ter esse encontro com Jesus. Daqui a pouquinho nós teremos a fila da comunhão, e que esse desejo possa ser forte, possa ser profundo, de dizer: Senhor, agora eu vou ter um encontro contigo. E mais uma vez eu digo, Simeão tomou Jesus nos braços, que já foi uma grande graça. Nós iremos receber Jesus no nosso corpo e na nossa alma, em todo o nosso ser, onde teremos uma comunhão profunda com Ele, e que possamos nos alegrar, porque a vida eterna está entrando na nossa vida biológica, e assim nós estamos vivendo aquilo que Jesus dirá mais tarde, lá em João, no capítulo 6, versículo 53, aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Agora faça a sua oração e vai dizendo: Senhor, dá-me essa graça, esse desejo de ter esse encontro contigo, porque Tu és o Messias, muito mais que o Messias, Tu és o meu Senhor e meu Deus.